Desculpa. Não, é interessante a gente entrar nesse assunto também, porque é uma geração que está um pouco meio que descrente nessas coisas, né? Verdade. Pastor? Infelizmente. Verdade. E essa questão até mesmo da como explicar esses milagres, né? A gente viu, o Benihim pegava muito a capa do paletó dele, né? E fazia isso. Tem gente que acha isso engraçado. Eu já vi muita gente tirando sarcasmo disso. Sim. Né? E quando a gente vai olhar para a Bíblia mesmo, existem milagres, né? Que Jesus mesmo pegou a lama, a sombra também. Sim. Como explicar isso, pastor? Eu te diria, são fenômenos, né, espirituais. Não há uma explicação óbvia, assim, clara para isso. Deus ainda faz, tá? Eu te falo que quando eu tive essa experiência lá, isso na época reacendeu assim muito, porque a nossa fé ela precisa ser reavivada, né? Pelas guerras que a gente vai passando e tal. Mas quando eu vi isso acontecer em 2005, para mim não foi novidade. Por que não? Porque quando eu era mais novo, meu pai, eu me lembro que meu pai tinha um companheiro, eu não sei se hoje ele está vivo ainda, pastor João Batista, era um companheiro que meu pai tinha, e os dois faziam uma cruzada, chegaram a fazer em algumas cidades aqui do Rio de Janeiro e até em alguns lugares de Minas Gerais, mas eles tinham uma cruzada que se chamava Cruzada Vinde e Vede, era o nome da cruzada. E eu me lembro que o pastor João, na época, organizava e o meu pai pregava. E aí a gente tinha um relógio de oração, 40 dias de oração em jejum, enfim, vários propósitos e tal. E eu me lembro que numa dessas cruzadas, exatamente lá, onde eu preguei pela primeira vez, que foi em Santa Marta, em Belford Roxo, isso hoje é algo que quem mora lá há muitos anos até hoje conta isso, porque essa menina está lá, hoje não é uma menina mais, é uma mulher casada com filhos, mas ela mesma conta, porque na época ela devia ter uns 8 para 9 anos de idade. Mas eu me lembro que numa dessas cruzadas, eu estava cantando, meu pai ia pregar naquela noite, era uma noite de sábado, e eu estava cantando, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava cantando uma música do pastor Paulo César Brito, né? Paulo César Brito da Maranata. Eu já decidi ser invencível, pois seu espírito habita em mim. E aí veio uma glória de Deus e tomou aquele lugar e tal. E aí meu pai começa a pregar. Com uns 10 minutos, mais ou menos, que meu pai estava pregando, aí vem uma senhora, né? A gente em cima de um caminhão, usando um caminhão como um palanque, vem uma senhora empurrando um carrinho, aqueles carrinhos adaptados, né, para criança deficiente, né? Que é tipo como se fosse um carrinho de bebê mais alto assim, né? Uhum. E ela vem empurrando esse carrinho com essa menina. Ela vem empurrando e veio andando em direção ao caminhão, a parte da frente. E eu tô em pé aqui, meu pai tá aqui na frente pregando e eu tô aqui atrás dele, meio que tipo 1 metro, mais ou menos, 1 metro e pouco atrás dele. E ela tá vindo, mas ela tá vindo sem ninguém chamar. Ninguém chamou aquela mulher. Ela veio andando e tal. Eu já tinha observado que ela tinha chegado, ela estava mais atrás. E, de repente, ela sai assim e vem andando no meio do povo. Tinha um monte de cadeira assim na frente, né? Pro pessoal de mais idade, estava sentado ali ouvindo a palavra, ela vem andando. Quando ela chegou na frente, bem na frente do caminhão, ela parou assim embaixo, olhou para cima e ficou olhando para o meu pai pregando. E eu tô olhando aquela cena. E aí, como eu sempre acompanhava ele e tal, e ele dizia, olha, fica atento, porque daqui a pouco os demônios vão se manifestar e tal, e manifestava mesmo, é um negócio de doido e tal. Então eu já tava ali, tipo assim, o que vai acontecer aqui? Aí, de repente, meu pai olha para mim e diz assim, essa menina vai andar. Eita. Mas aí você fala, aí é que tá a questão. Você tá falando eita que você não tem ideia. Essa menina era paralítica de nascença. Sabe aquele paralítico que a perna entra uma por dentro da outra, assim? Sabe que a pessoa tem uma perna fina. Atrofiou. Atrofiado, exatamente. Quando ele diz assim, essa menina vai andar, eu na minha mente, na hora, eu lembro disso nitidamente como se fosse agora. Na minha mente, eu disse, meu pai tá doido. Porque, cara,
Tu imagina uma criança, eu conheço, né, crianças com esse problema de nervos atrofiados e tal. E aí ele diz assim, ele diz para mim assim, meu filho, desce, pega na mão dela, tira a cadeira de perto dela, porque a mãe veio, eu me lembro disso como se fosse agora, a mãe veio empurrando a cadeira, mas a menina vai voltar empurrando a cadeira para casa. Irmão, aí eu desci. São coisas que se você for pensar, você não faz, tá? Porque a fé não obedece à lógica, né? A fé não obedece à lógica. Eu desci, eu me lembro, eu vim assim logo para a parte de trás do caminhão, tinha uma cadeira de ferro, desci correndo, meu pai, corre, desci correndo, e a mãe começou a chorar, e eu peguei naqueles braços fininhos da garota, peguei nos 2 braços dela, e ele disse para mim assim, mãe, puxa a cadeira, porque chegou a hora. Meu filho, a mãe estava na mesma fé que eu, ela só fez assim, pum, puxou a cadeira para trás. A menina com aquela perna toda torta, de repente a perna da garota foi fazendo assim, ó. Pum, adiantou, acertou. Quando ela ficou em pé, meu pai disse, pega ela e anda com ela. E ela começou, deu 1 passo, deu 2, deu 3, voltou para casa empurrando a cadeira. Glória a Deus. E então aquilo... Você viu a perna? Nitidamente, como nós estamos aqui frente a frente um com o outro. Que ia criando músculo? Sim, a perna, não que a perna criasse, hoje ela, se você vê essa mulher hoje, você não diz que ela teve tudo isso, tá? A perna dela, eu não consigo te dizer que ela, até porque a iluminação, né, não estava muito legal, mas quem estava na região, quem é daquele lugar sabe, muita gente testemunha isso até hoje e tal. Mas a perna dela endireitou, uma perna toda arcada, assim, torta, que não deixava ela pisar no chão, volta, o pé dela, que era todo torto, fica retinho aqui no chão, e ela começou a andar, deu 1 passo, deu 2, deu 3, e andou, e foi, acabou. E voltou para casa empurrando a cadeira. Assim, então assim, quando eu vejo isso lá, anos depois, isso eu estou te falando da década de 90, quando eu vejo isso lá em 2005 com o Benihim, aquilo reacendeu a minha fé. Né? É claro, você disse hoje tem muito charlatarismo, muita coisa arrumada na internet, muita conversa fiada. Tem, mas ainda existe o evangelho de milagre. A Bíblia não vai mentir quando diz estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas e tal. Bom, passou. E eu fui orando por aquilo durante muito tempo. Gente, eu tô falando, não sei nem como é que tá a hora. Pode ficar à vontade. Fica à vontade, pastor. Essa é benção, vamos embora. E aí eu fui orando por aquilo durante muitos anos. Tá, aí passou. Alguns anos mais tarde, eu não sei se minha esposa, talvez minha esposa esteja acompanhando a gente, ela vai se lembrar, nós éramos noivos, né? Éramos noivos. Eu dirigia um culto de milagres, né? Tipo esse culto que eu dirijo hoje. Eu dirigia um culto de milagres numa igreja, num lugar lá dentro, em Olavo Bilac, Duque de Caxias. Uhum. Dirigi um culto de milagres ali. Eu me lembro, esse culto acontecia às quintas-feiras. E eu estava com um filho meu na fé, o Jackson, que hoje também é pastor em São Paulo. Jackson estava comigo, Jackson novinho na fé, muito novo. Jackson estava comigo. Minha irmã mais velha, Miriam, estava comigo, e Rita, que era minha noiva na época, e eu dirigindo esse culto. E aí nós estávamos na época numa campanha, pastor Romário, que era também me acompanhava, hoje pastor Romário é pastor-presidente de uma igreja lá em Rio Bonito, e aí eu me lembro que naquela noite uma senhora, devia ter aí seus quase 70 anos de idade, ela entra numa cadeira de roda, ela tinha tido um derrame, ela estava desenganada pelos médicos, o diagnóstico dizia que ela nunca mais, como sequela do derrame, ela nunca mais voltaria a andar, e nós estávamos na época numa campanha muito intensa de oração, de jejum, de oração no monte e tal. Quero abrir esse parênteses aqui para destacar isso, que tudo isso não tem como isso não acontecer, a não ser por um caminho de oração, de uma vida, né, de oração. E aí a gente estava nessa noite, nesse culto, e essa senhora está lá, na cadeira de roda e tal, alguém já tinha me falado da situação dela, e eu estou
pregando e tal, naquela noite. De repente, no meio da mensagem, Deus diz para mim assim, desce, pega na mão dela, porque ela vai andar. Irmão, eu desci na hora. Eu desci. Eu disse assim, olha, eu vou parar aqui agora. Claro, naquela época ainda não era... Eu tô com 21 anos de casado, né? Só de casado, imagina, eu tava noivo. Isso deve ter uns 22, deve ter uns 23 anos, mais ou menos. Aí eu desço e quando eu desço, eu pego na mão dessa senhora. Ela tava assim no meio do corredor, né? Do lado de um banco, né? Por causa da cadeira de roda. E eu disse assim, a senhora não vai ficar aí. Eu peguei na mão dela e disse, vem atrás de mim. Quando eu falei, vem atrás de mim, eu virei as costas para ela e andei e puxei a mão. Rapaz, ela veio. E andou. E andou. Ela veio e andou. Aquilo foi uma loucura. Aí passou. E aquilo me marcou muito meu ministério e tal. Quando foi... E aí eu passei a questionar a Deus, porque aquilo não se repetiu, né? Mas aí Deus me deu uma outra experiência que também foi muito marcante. Isso foi em 2018. 2018, isso. Recente. Recente agora, 2018. Eu estava pregando numa igreja de nigerianos em Londres. Foi uma vigília. E nessa vigília tinha nigerianos, tinha brasileiros e também tinha alguns irmãos hispanos, né? E aí, naquela vigília, quando foi por volta assim, lá eles não têm tradição de fazer vigília como a gente, até 5 horas da manhã, no máximo até 2 e tal. Mas eu me lembro quando foi mais ou menos por volta de 1 da manhã, eu comecei a orar. Deus falou comigo, comece a orar, comece a chamar a existência, os milagres e tal. E aí, no meio da minha oração, eu disse assim, Deus, aquilo que o Senhor fez e faz no ministério de Benihim, aquilo que eu já vi o Senhor fazer, só pode fazer de novo e tal. E aí tem uma irmã que estava na minha esquerda, uma irmã hispana, me lembro disso como se fosse agora. Ela estava assim na minha esquerda do altar, e aí eu peguei na mão daquela mulher, e aí Deus derramou uma glória tão grande, ela caiu, e ela tinha a perna esquerda dela. A perna esquerda dela deveria ter mais ou menos uns, sem exagero, deveria ter uns 15 para 20 centímetros menor que a outra. Isso impedia ela, isso impedia aquela mulher. Depois eu fui saber que foi resultado de uma doença degenerativa que estava encurtando a perna dela. E aí eu comecei a orar por ela, e de repente ela começou a gritar, como se, mas gritando, eu tô falando um grito assim estridente, como se alguém tivesse furando ela com alguma coisa. Eita. E Deus me fez entender que aquilo era uma cirurgia que estava acontecendo nela. Gente, você que está aqui me acompanhando, aquilo foi algo assim tão louco, né? Primeiro me veio o medo, porque mesmo com toda a acústica da igreja, a igreja era próximo de uma vila residencial, e eu pensei na hora, eu falei, meu Deus, se isso vaza, o pessoal chama a polícia, né? Lá fora não é como aqui. Falei, se isso vaza, chama a polícia, isso vai dar problema e tal. Mas Deus foi tão poderoso que aquela mulher deu gritos que eu não consigo dimensionar a altura do grito que ela deu, mas resumindo, ela foi curada. A perna esquerda dela voltou para o lugar, o pé dela voltou para o lugar, ela ficou com a perna no mesmo tamanho que a outra, saiu andando normal, sem ajuda de nenhuma muleta. Aquilo foi marcante demais, sabe? Então, eu creio que Deus ainda faz, mas desde que tudo isso seja para a glória do nome dele. É verdade. Acho que também, né, pastor, a questão hoje da internet, a divulgação disso, acaba não sendo mais o que o senhor falou, para a glória de Deus. Né? Porque hoje, assim, a galera começa a fazer muito milagre, Deus começa a operar no início ali, o cara começa meio que se empolgar com aquilo. Grava, né, faz sucesso. E tem coisas, esqueci seu nome. Rodrigo, tem coisas que eu vou lhe dizer, meu pai dizia isso, né? Meu pai, como eu disse, meu pai foi pastor durante 28 anos, Deus levou ele para a glória em março de 99. Mas meu pai dizia muito isso, e eu me lembro que às vezes ele insistia muito em dizer isso, e eu às vezes recriminava, eu dizia, pai, acho que você está sendo muito radical e tal. Mas hoje eu digo, não, meu pai estava certo. Existem coisas que realmente elas não têm que ser divulgadas. E aí, quando meu pai dizia isso, eu dizia assim, mas por quê? E aí meu pai dizia assim, meu filho, a linha, né, a linha divisória que te separa de um ego elevado, né, que te separa de trazer a glória para si,
é uma linha muito tênue, né? E se você não... Porque você pensa assim, tá, para isso acontecer, como eu disse aqui, é resultado de uma vida de oração, sim, de busca, de jejum e tal. Só que se você não tomar cuidado, em algum momento, Satanás, como é sagaz, ele é terrível, né? Em algum momento você vai pensar, dizer, caramba, esse jejum que eu fiz, essa campanha que eu fiz, deu esse resultado. E aí eu te falo por experiências próprias, né? Eu te contei aqui algumas experiências pontuais, mas que não se repetiram com tanta, com uma sequência, né? Não foi numa sequência. Por quê? Porque eu me lembro que depois dessas experiências que eu tive, eu pratiquei aquelas mesmas campanhas de jejum e de oração e aquilo não aconteceu. Como se, né? Era Deus dizendo assim, ó, é para te provar. É claro, o jejum, a oração que você fez, te preparou, sim, mas não foi só aquilo. Aquilo ali fez parte, mas a minha soberania estava acima de tudo aquilo ali, né? Então, hoje, quando acontece algo que não chega nem um terço disso aqui que eu estou falando para vocês, o cara já pega, já começa a divulgar, olha aqui o que aconteceu. E aí o cara diz, não, aquele cara ali é terrível, e aí não é, a glória é de Deus, né? É Deus quem faz. E a Bíblia fala, né, pastor, que naqueles dias muitos dirão, Senhor, eu curei em teu nome. Ó. E Jesus vai falar, eu nem conheço vocês, né? Ainda tem isso também. Não tem. De pessoas que foram usadas. E hoje também tá diferente, pastor, sabe? Num tempo, né, nesse tempo, eu lembro quando eu era criança, de você ver esses tipos de milagres, e hoje a impressão que eu tenho que são outros. É descobrir teu nome, sabe? É descobrir teu nome e CPF, RG. Aí, meu Deus, né? Mas pra quê, né? O povo quer cura, quer milagre. Gente. A CPF a gente sabe, é só olhar lá sabe. no Google, buscar lá.